Bom, então a gente está aqui com o vereador Wanderley Porto, foi o autor do projeto de lei que proíbe, né, a circulação dos veículos movidos por tração animal em Belo Horizonte já a partir de janeiro de 2026. Vereador, obrigado por topar conversar com a gente. Obrigado, eu que agradeço, Edilson. É uma honra, um prazer a gente estar podendo aqui debater esse assunto tão importante para a nossa cidade. E já falando a respeito dessa questão animal, a Lei 11.285 de 2021 já tratava da proibição da circulação de veículos movidos por tração animal aqui em Belo Horizonte, mas estipulava que essa proibição fosse acontecer em 2031. Então, no ano passado, o senhor foi um dos autores do projeto 545, 2023, que reduziu essa proibição em 5 anos. Então, quais foram as perspectivas que levaram a essa ação? A gente entendeu que a lei de 2021 que havia sido sancionada era uma lei que na verdade, houve pouca articulação para que se viabilizasse um prazo menor. Era um prazo de 10 anos que não atendia à proteção animal no seu todo. E o que a sociedade presencia todos os dias são centenas de casos de maus tratos aos animais. Então a gente começou um debate que logo no início do mandato e após audiências públicas, nós então aprovamos a lei reduzindo em 5 anos, já contando um prazo que já estava percorrendo. Então hoje Belo Horizonte vai ficar livre dessa escravidão animal em 22 de janeiro de 2026, para ser exato, é a data da libertação dos cavalos aqui na cidade. O senhor falou ao longo dessa sua resposta que todos os dias os moradores de Belo Horizonte presenciam essas cenas de maus tratos. Chama atenção também duas frases que são da apresentação do escopo desse projeto de lei que eu gostaria de ler aqui para o senhor, abre aspas. Ainda é grande a quantidade de animais vítimas de maus tratos e da crueldade humana. Não raro, assistimos a animais desnutridos, maltratados, abandonados, fecha aspas. Não soa um tanto quanto generalista dizer não é raro, é grande a quantidade, mas não expor diretamente os dados relacionados aos animais? Foi feito algum levantamento do senhor, da sua equipe, para fazer um projeto de lei com efeitos tão grandes como esse? Muitas das vezes baseado até mesmo nas denúncias que chegam a nós. Se a gente abrir para você ali o direct do Instagram, vamos ter ali várias denúncias. Se eu abrir para você ali o canal nosso do WhatsApp, são várias denúncias de tudo isso que está relatado no projeto. Então, assim, são inúmeros casos. Mas tem dados oficiais? Foram levantados dados oficiais? Sim, Quais bases de dados vocês recorreram para a obtenção desses dados? O senhor consegue expor esses dados para a gente? Hoje atualizado a gente não tem, mas, por exemplo, se perguntar à Guarda Municipal, que tem lá o seu destacamento ambiental, que no caso ela é chamada em muitos desses casos, ela vai ter lá uma base de dados. Se a gente for nas zoonoses, levantar esses dados atuais, porque isso continua. Vocês, ao elaborar esse projeto, vocês fizeram Sim. isso. O que vocês constataram a partir dessas bases de dados? Os números, eles são relevantes? São muito relevantes. E, assim, é uma pena a gente não ter uma comparação com há mais anos atrás, porque a Guarda Ambiental ela começou recente, onde ela passou a ter esse tipo de chamado. Mas com a zoonose, por exemplo, isso sempre foi recorrente na cidade. Ainda pegando o gancho de números, de dados, registros, quando a gente fala em carroceiros aqui em Belo Horizonte, a gente está falando de uma população de quantas pessoas, quantas famílias, quais são as características socioeconômicas dessas famílias da comunidade carroceira da capital? Hoje a gente não tem um número exato porque muitos deles boicotaram o credenciamento da prefeitura, que era a forma da prefeitura ter esse número exato, era cadastrando. E muitos deles ainda não se cadastraram. Esse cadastramento começou quando? Há muito tempo, tem cerca de 2, 3 anos. Geralmente a prefeitura sempre refaz. Mas 2, 3 anos coincide com o período em que a lei de proibição foi adotada. Quando a primeira. Não é estranho, talvez, a prefeitura querer credenciar os carroceiros após aprovar uma lei para acabar com a comunidade? Não, aí que está o detalhe, porque a prefeitura elaborou junto com o nosso projeto um plano para eles. E a prefeitura envolveu todas as áreas, todas as secretarias no desenvolvimento desse plano. E para a prefeitura ela conseguir atingir ali a necessidade de cada um, porque são várias características.
Então, primeira coisa que tem que cortar nas carroças são as crianças. Hoje muitas crianças, ao invés de estar na escola, estão puxando cavalo, estão na carroça. Quando a gente fala muitas, novamente eu volto a falar, a gente tem dados objetivos... Só a gente andar pela cidade. E a prefeitura tem ciência desses dados, principalmente as ORPVs. As ORPVs têm um quantitativo também de criança que está lá frequentando. Nós solicitamos dados para a prefeitura em relação à quantidade de carroceiros que circulam em Belo Horizonte, não só os moradores, mas aqueles também que frequentam as ORPVs? Que frequentam as ORPVs, e a gente não teve dados relacionados a isso. São cerca de 800, pelos últimos números que eu tive da SLU. Desses 800, cerca de 20% não residem em Belo Horizonte. São das cidades metropolitanas, Contagem, Birité. Então, são cerca de 800, você tirando 20%, a gente acredita que hoje a população de carroceiros em Belo Horizonte não ultrapassa, não chega a 600. Em torno de 550. Essa por uma estimativa. Estimativa dos frequentadores de URPV. E aí, quando há um posicionamento da prefeitura enfatizando mais o credenciamento, é no mesmo momento em que o projeto de proibição da circulação das carroças já estavam em vigor. E aí, a partir desse perfil que o senhor descreveu, um perfil de uma população vulnerabilizada também, o senhor não acha que talvez tenham medo de se expor ao órgão da prefeitura que talvez vá fazer esse credenciamento? Como que o senhor enxerga essa questão? Eu enxergo pela manipulação de quem está à frente dos movimentos. Porque a pessoa que está lá na ponta, que não está envolvida às vezes com uma associação, ela credenciou. Ela não tem esse receio. E pelo contrário, é a forma que ela vai ter a ajuda do poder público. Porque o projeto ele teve todo esse cuidado nessa articulação com o Poder Executivo. Não é simplesmente vamos parar com uma profissão aqui, como outras já aconteceram ao longo dos anos. Então, quantas profissões hoje não existem mais? E não teve ajuda do poder público para essas pessoas, dono de locadora de filme. Né? Como que essas pessoas fizeram para fazer a transição ali, mudando a profissão? E assim tantas outras. Essa ausência de cadastro, ao seu ver, é só devida ao carroceiro? Sim. A gente solicitou dados para a prefeitura por meio da Lei de Acesso à Informação. Dados relacionados ao credenciamento de carroceiros aqui na capital, desde 1999 até os dias atuais. Os dados que a gente recebeu partem somente de 2021, 2022, 2023. A gente tem aproximadamente ali 450 dados nessa planilha. Se a lei é de 2011, o senhor não acha que deveria ter tido um esforço maior para fazer esse credenciamento? Onde é que estão os carroceiros credenciados nos anos anteriores? Aí a prefeitura tem que explicar o que ela fez com cadastros anteriores. Nós tínhamos esses credenciamentos nas regionais, emplacamento. Então, isso sempre ocorreu na cidade. Então, se a prefeitura está fornecendo dados de 3 anos para cá, então ela tem que se explicar nesse aspecto. Mas desde quando eu participei, fiquei 10 anos na prefeitura, e os 10 anos que eu fiquei na prefeitura tinha credenciamento, tinha cadastros. Em relação ao projeto que foi votado na Câmara, primeiro, segundo turno, passou pelas comissões, os carroceiros alegam que não tiveram uma participação efetiva nessas comissões, nas votações, não puderam acompanhar. A Defensoria Pública também alega algo parecido, que não houve consulta prévia à comunidade tradicional carroceira, o que violaria a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e uma lei estadual que determina ações de desenvolvimento para as comunidades tradicionais aqui do Estado. E aí, diante dessas alegações, por que não houve essa consulta efetiva? Por que os carroceiros não participaram de forma efetiva de um projeto de lei que afeta tanto a vida deles? Tivemos 2 audiências públicas, nas 2 todos foram convidados, resolveram também por uma questão não participar, não sei, esse argumento de comunidade tradicional não prevalece, tanto que eles tentaram questionar isso e não conseguiram, e se eles estão tão certos dessa frase, por que eles não entraram com uma ADIM até hoje? Porque não tem pega jurídica. Porque qualquer um pode questionar uma lei sancionada pelo prefeito. Eles falam de ciganos, até já me chamaram de ciganofóbico aqui numa audiência, mas comunidade cigana é tradicional, reconhecida, carroceiros não. Então isso aí é uma falácia do movimento. Esse contra-argumento também a gente ouviu, inclusive na 90ª reunião ordinária aqui da Câmara Municipal, que também está disponível para todos possam assistir. O senhor falou algo parecido. O senhor disse, abre aspas, deixando claro, os carroceiros não são reconhecidos como uma comunidade histórica, fecha aspas. No entanto, os carroceiros
são, sim, vereador, reconhecidos como uma comunidade tradicional, inclusive certificada pela Comissão Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais aqui de Minas Gerais. Há, sim, ciganos, assim como quilombolas, que também são carroceiros. Como que fica o ponto de vista do senhor diante dessa afirmação? Se é uma afirmação, se isso existe, é um argumento para eles questionarem a lei juridicamente. E não fizeram porque não tem esse embasamento. É um grupo de pessoas que usam para sobrevivência e usam para exploração dos animais. Nós estamos em pleno século XXI, estamos na quarta capital do país e que não cabe mais esse tipo de trabalho aqui. Belo Horizonte já foi considerada uma cidade modelo no que diz respeito à harmonia entre cavalo, carroceiro e também espaço urbano. A gente comentou a respeito da Lei 10.119 de 2011, uma lei que atribuía algumas obrigações para a Prefeitura de Belo Horizonte. E aí a gente está falando de obrigações como o próprio credenciamento dos carroceiros, mas também o emplacamento das carroças, e aí eu falo emplacamento, licenciamento, inspeção, e até mesmo algumas fiscalizações que deveriam ser feitas por parte de órgãos da prefeitura. Falando desse arcabouço, dessa lei, o que o senhor acha que é necessário ainda assim proibir a circulação das carroças em Belo Horizonte se há uma lei que a regulamenta? Essa lei, na verdade, não pegou. Essa lei, a prefeitura em momento algum executou. Foi uma das primeiras audiências públicas que eu fiz aqui no mandato, cobrando a execução dessa lei. E só agora, de 2 anos para cá, que começamos a ter uma blitz aqui, outra ali, para detectar as irregularidades, que são muitas, como a gente sabe, mas essa lei, na verdade, ela não coibiu os maus-tratos, assim como a de 10 anos, que a gente achou que teria uma redução inicial, mas que não teve, então já foi equivocado ali. E dizer que, além da proteção dos cavalos, no futuro os carroceiros vão agradecer que tiveram outros nortes para suas vidas. É uma profissão que passa de pai para filho. Eu não conheço ninguém que largou uma outra profissão para se tornar carroceiro. Isso, inclusive, é um dos aspectos da tradicionalidade da comunidade. Eu queria só entender, a prefeitura, então, não arcou com as suas obrigações que eram determinadas na lei. Entendendo até pela harmonia dos poderes, não caberia, então, uma cobrança à prefeitura para um cumprimento do dever, para que não houvesse essa redução dos direitos dessa comunidade? Além da cobrança, mas a gente entende que essa lei também não resolve, a gente não precisa de regulamentação, a gente precisa acabar com a atração, com a escravidão animal na cidade, isso é um ponto. Vereador, Lei 10.119 de 2021, a lei que nós estamos falando. Artigo 12. O animal utilizado na tração do veículo de tração animal deverá estar devidamente registrado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Inciso 2º. O animal deverá estar chipado. Artigo 13. Os proprietários devem comprovar vacinação, boa saúde, score nutricional. Os animais devem portar ferraduras antiderrapante. As fêmeas não podem estar prenhas. Os animais devem ter idade mínima de 3 anos e uma série de outras regulamentações voltadas para a questão animal. O senhor acha que esse arcabouço legislativo ainda não é eficaz para coibir as práticas de violência contra os animais? Eu volto a perguntar, o que falta nesse caso? Não é a fiscalização? É a fiscalização. Só que mesmo com a fiscalização e com essa prática, mesmo estando regulamentada, a nossa forma de pensar e acreditar, e a gente respeita cada posicionamento, é de que é algo que não tem que existir na cidade. Então, isso assim, é muito simples. Devido ao tanto de casos que a gente recebe, devido à ausência da fiscalização, porque se tivesse a fiscalização ao longo desses anos, a gente teria uma crueldade amenizada na cidade. Mas a gente continuaria tendo a escravidão. O cavalo ele não escolhe puxar a carroça, ele é obrigado. Então, assim, a prática, ao nosso ver, da proteção animal é que tem que ser extinta e acabou. Essa lei não é o suficiente para garantir essa defesa dos animais. O que poderia... Ela amenizaria. E agora, o que ameniza resolve o problema? Não. Então, tem que resolver. Além da proibição, há algum outro caminho, ao seu ver? Não, eu acho que com a proibição não vamos ter mais tração animal na cidade, então nós vamos ficar livres do problema em Belo Horizonte. Há também pesquisadores que dizem que esse projeto tem um viés higienista. Pretende-se limpar, talvez, da cidade, da paisagem urbana, os carroceiros, por conta desse pensamento de modernização e de desenvolvimento da cidade. O senhor não acha que esse projeto, talvez, ele possa abrir também precedentes
apoiados em outras bandeiras, não só da causa animal, tirar do espectro urbano ali outras comunidades tradicionais como os carroceiros? Não, que na verdade eu acho que não tem esse viés, esse impacto. Eu acho que isso aí na minha consciência é tranquilo. Agora, quais são os caminhos, as alternativas para a substituição do animal? Nós temos várias alternativas. A Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem trabalhado muito nisso, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente. Estão pensando várias formas, vários formatos de capacitação, oficinas, treinamentos. A pessoa que tiver condição de tirar uma carteira, por exemplo, que a gente sabe que nem todos vão ter, mas que tiverem condição, elas terão todo um auxílio da Prefeitura, todo um suporte. Às vezes você tem pessoas lá com uma idade já que pode aposentar, mas que não consegue aposentar. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico já tem uma tratativa importante com o Ministério do Trabalho para aposentar essas pessoas. Você tem as crianças que têm que ser encaminhadas, as pessoas que vão ser direcionadas ali, que tenham condições, por exemplo, de tirar uma carteira, seja de moto, seja de carro, porque a moto ela pode ter a carroça ali mecânica, como alguns carroceiros por conta própria já o fizeram. Pode ter uma caminhonete, porque sendo motorizado vai poder percorrer muito mais ruas na cidade, vai poder trabalhar mais e ter mais rentabilidade. A Prefeitura quer montar um sistema até mesmo com as associações. Por exemplo, hoje nós temos a Brasel aqui na cidade, bares e restaurantes. Eles produzem materiais. Por que não um carroceiro credenciar num programa da Prefeitura e ele ter algo motorizado ali para poder recolher seja o inservível que tiver ali, para dar uma destinação adequada? Então, a Brasel já se colocou à disposição, a CDL já colocou à disposição. Então, o que precisa é o movimento entender o seguinte: a lei está sacramentada, ela está sancionada, 22 de janeiro de 26, isso aqui não vai poder ocorrer em Belo Horizonte, ponto.